Salve turma, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Isaac, tenho 16 anos, não sou professor, sou apenas um estudante. Juntamente com você, gostaria de iniciarmos o nosso estudo a respeito da pirâmide etária, conexões sociais e variações. O que é etária? Né? Etária vem de idade e essa pirâmide ela é dividida como a base, o corpo e o topo, como a sua base os jovens, o seu corpo, os adultos e o seu topo, os idosos. E os países, né, sempre ou quase sempre, têm sua grande parte, né, a sua grande maioria, como a faixa etária dos adultos, pelo motivo de que essa faixa, né, essa faixa que é dos 19 a 60 anos, tem mais anos, né? Por exemplo, da faixa etária jovem, do 0 até 18 anos. Então temos ali de 18 anos, né? E dos jovens é dos 19 até 60, né? Então temos muito mais idade, né? Muito mais faixa englobada ali no corpo da pirâmide. E um detalhe, a taxa que é bem importante você saber, na pirâmide, os idosos, eles não representam, não é possível ver através da pirâmide etária a taxa de mortalidade, tá? Então não tem como saber se o adulto também imigrou, não tem como saber a migração, né? Se imigrou ou se migrou, né? Se saiu, se entrou, olhando apenas com esses dados. E nessa sociedade, que é a pirâmide que nós conhecemos, né? Que é dessa forma, né? Tem a base maior, o corpo, tipo assim, a base mais larga, né? O corpo maior e o seu topo mais reduzido, né? Aí tá sendo uma sociedade, né, que está começando, é típica de uma cidade que está começando o processo de industrialização, porque tem muita gente nascendo. Lembra, a primeira fase é muita gente nascendo e muita gente morrendo. Já que tem pouca gente morrendo nessa ponta da pirâmide, já está simbolizando a redução, né, da mortalidade, já demonstrando o início, a inicialização do processo de industrialização e urbanização também. E aí, essa pirâmide, né, ela é dividida entre as metades, né? Então, a metade esquerda representa os homens e o lado direito representa as mulheres. E, por exemplo, vou tentar mostrar para vocês aqui no meu caderno, aqui, né? Esse gráfico daqui, ele tem uma taxa dos homens aqui, ó, reduzida em comparação às mulheres. Esse é um gráfico típico de guerra, né? Porque nasceram muitos homens e nessa faixa dos adultos temos uma redução muito forte, né? E do tanto que tá vivendo dos adultos, tá morrendo, né? Então, por isso que tem essa reta, certo? Então, temos a pirâmide atual aqui no Brasil, né? Que é essa quarta fase que nós estamos, que é o envelhecimento populacional, que é pouca gente nascendo e pouca gente morrendo e um grande corpo, né? Ele pode ser representado em quadrado assim, tá? Não necessariamente em formato de pirâmide, mas se fosse em formato de pirâmide, seria aproximadamente assim, né? Como se fosse um trapézio, né? Perdão, um trapézio não, um losango, tá? E então aqui, vou mostrando mais, né? Acho que deve ficar bom. Aqui, olha, nós temos o período da guerra, né? O período que, ó, é comido uma faixa etária, sabe? Não comido, perdão, mas tem tipo uma lacuna aqui, né? Que é onde representa onde os homens sumiram, né? E o pós-guerra, nós vamos ver que temos muita taxa de natalidade pós-guerra, porque muita gente morreu, então tipo diminuiu muitas pessoas naquela sociedade. E então eles sentem a necessidade de ter mais filhos para que recomponha os adultos, homens principalmente também, né, que vão para a guerra, para manter, né, para manter a sociedade estável, não com essa lacuna de homens nessa sociedade, tá? E temos aqui, né, vou mostrar aqui para vocês, continuar, esse gráfico daqui, ó, que é típico de países subdesenvolvidos, né, assim como a África do Sul, por exemplo, né, que tem uma taxa de natalidade muito alta e temos um funilamento aqui na taxa na faixa etária, né, do idoso, né, na terceira idade, mais reduzida, porque o tanto que nasce não consegue chegar aqui, sabe? Mal consegue passar dos adultos. Eu espero que você entenda esse gráfico. Mas isso é típico de países subdesenvolvidos. Muito nascimento, assim como na África, né? Muito nascimento e poucas pessoas velhas, né? Porque morrem antes pela falta de saneamento, pela má condição de saneamento básico lá, tá?
Então, país desenvolvido não necessariamente significa que é melhor, sabe? Mas ele representa um melhor estágio da industrialização e urbanização mais elevada, tá? Tipicamente é representada assim como esse gráfico daqui, né? Pouca gente nascendo e muita gente envelhecendo. É uma pirâmide ao contrário, né? Então, a faixa etária, como eu expliquei, né? A terceira idade, a faixa etária dos idosos, tá maior, porque a expectativa de vida é maior por conta da tecnologia, avanço da medicina, só que a natalidade ela é menor pelo fator das mulheres estarem no mercado de trabalho e tá sendo caro, né, ter filho, enfim. E aí, o topo, normalmente, lembra, a pirâmide ela é dividida na parte dos homens e na parte das mulheres. A parte das mulheres, no topo, ele é maior, então temos mais mulheres na terceira idade, na idade idosa, né? E por quê? Pelo motivo das mulheres se cuidarem mais da sua saúde e por elas terem uma vida de menor risco, né? Então os homens eles se expõem muito à morte com frequência, né? Inclusive tem vários memes no YouTube falando e fazendo gracinha com isso. Mas ao olhar o topo da pirâmide é possível saber a expectativa de vida. Então, como eu disse, não é possível, é importante você decorar, lembrar disso, né? Não é possível ver a mortalidade através da pirâmide. Mas é possível saber a expectativa de vida. Se tá tendo muita gente naquela idade, significa que a expectativa de vida naquela faixa etária tá boa. Então, a expectativa de vida a gente consegue ver, mas a taxa de mortalidade, então, quanto a gente tá morrendo, a gente não consegue ver pelo motivo de que tem muita gente... Tem pouca gente, né, acima de 90 anos. Mas se aquela faixa etária do topo da pirâmide tem muita gente com 80 anos, vai morrer todo mundo junto, então a taxa de mortalidade vai elevar assim num período muito forte, podendo até inclusive ocorrer a cruz russa, né, que é quando a taxa de mortalidade, não, é isso, quando a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de natalidade. Então, eu quero mostrar também a pirâmide HIV, né, que é da doença, do vírus do HIV, né, que também posteriormente causa, né, a AIDS, né, que é esse gráfico daqui, ó. É muito comum, eu até coloquei como exemplo, aqui na África, né, porque nessa faixa etária aqui, um pouco mais dos jovens, né, a partir dos 16 anos ali, temos muita morte de pessoas por HIV, né? Porque é uma doença também sexualmente transmissível. Mas lá, por esse fator de saneamento básico, é muito comum, e é muito comum estupro lá na África, né? Então, as mulheres, inclusive aqui o lado das mulheres, ele tá mais com uma lacuna aqui maior, porque é muito mais fácil, né, através dos estupros, as mulheres terem mais infecções, porque é mais exposto, né, e então, consequentemente, esse gráfico de HIV, ele fica dessa maneira, tá bom? Bom, esse foi um estudo a respeito dos gráficos demográficos. Espero que você tenha gostado, entendido o que é a pirâmide demográfica, as conexões, né, na sociedade, e as suas variações, né? Porque eu mostrei várias variações. Então, período de guerra, período pós-guerra, um país mais desenvolvido, menos desenvolvido, o gráfico do HIV, né? Então, o lado direito é o homem, o lado esquerdo é a mulher, a base é dos jovens, adultos, e o topo dos idosos, né? Então, espero que você tenha gostado, tenha sido bem claro, bem direto. Esse vídeo foi maior do que eu esperava, mas espero que você tenha gostado, tá bom? Tamo junto, deixa o like, se inscreve, falou, tchau, tchau.